Enorme prazer estar com todos vocês hoje neste evento de apresentação do Índice de Finanças Sustentáveis para o Brasil. Essa vai ser uma sessão em português, mas a gente também vai ter pitadas aqui de espanhol e de portunhol. Nós vamos começar com uma apresentação pela Sandra Guzmán, do Índice de Finanças Sustentáveis. A Sandra é a diretora, enfim, do GFLAC, que é o Grupo de Financiamento Latino-Americano e para a Mudança do Clima. A Sandra é uma grande conhecedora do tema das finanças climáticas, ela colabora com o secretariado da Convenção Quadro na elaboração do informe de necessidades dos países em desenvolvimento em relação a finanças climáticas, ela também coordena a campanha Defensoras e está há muitos anos, enfim, nessa agenda. Ela foi diretora-geral das políticas de mudança do clima na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México e é doutora em política pela Universidade de York, no Reino Unido. A Sandra vai nos contar, então, qual é a situação do Brasil nas finanças sustentáveis em relação aos demais países da América Latina. Spoiler, a gente tem muito a fazer. E depois a gente vai entrar numa discussão, aqui uma troca, um intercâmbio entre especialistas brasileiros que vão discutir, enfim, esses resultados do índice e também trazer perspectivas deles, das suas instituições, em relação ao que a gente pode fazer melhor, os desafios e assim por diante. Eu vou apresentar os nossos panelistas antes de dar início, enfim, à parte substantiva, para que todo mundo saiba com quem a gente vai conversar hoje. E deixa eu começar com o Nabil Kadri. O Nabil é um administrador público, ele chefia o Departamento de Meio Ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico do Brasil, BNDES. A gente também vai ter a Paula Ellinger, que é da Fundação Avina, o Ilan Zugman, administrador também da 350.org, e a Fernanda Carvalho, que é doutora em Relações Internacionais e hoje está no WWF Internacional. A gente vai ter, então, esse super grupo aqui para discutir conosco, e vale dizer que depois dos comentários deles, a gente vai abrir para perguntas do público. Então, por favor, preparem aí suas questões e com certeza a gente vai ter um bom espaço de troca, de discussão. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra então para a Sandra Guzmán. Sandra, é um prazer ter você aqui e a gente vai ter cerca aí de 10 a 15 minutos para a Sandra nos contar qual é a posição, qual é a situação do Brasil nas finanças sustentáveis hoje. Bem-vinda, Sandra, e vamos lá. Bom dia, muito obrigada. Eu vou falar espanhol, não falo português, pero estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Yo voy a tener la oportunidad de presentarles justamente los resultados del índice de finanzas sostenibles que hemos preparado, que hemos aplicado a 21 países de América Latina, y vamos a tener la oportunidad de compartirles los resultados de Brasil y, bueno, con muchas ganas de conversar con ustedes sobre las áreas de oportunidad que el índice nos promueve. Es importante comentarles que comenzar quizá dando un poco de contexto de cuál es la motivación que nos llevó a elaborar este índice. Como saben, estamos a cerca de 8 años de tener que acelerar la reducción de emisiones. Nos quedan solo 8 años para reducir 45% de las emisiones globales si queremos evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados de la temperatura. Lamentablemente, las metas, las propuestas que se han puesto en la mesa por parte de los países en el mundo nos estarían llevando no solo a 1.5 grados centígrados, pero a más de 3. Y esto, por supuesto, pone mucha presión a los ecosistemas y a las poblaciones. Por eso es muy importante cumplir con uno de los objetivos que nos plantea el Acuerdo de París, que no es solo la estabilización de las emisiones, sino también hacer consistentes los flujos de financiamiento con esta trayectoria de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. A nivel internacional se han propuesto metas como la de transferir 100,000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo, lo que sabemos que no se ha cumplido, pero no solo no se ha cumplido, sino que hoy sabemos que no es suficiente.
En el contexto de la pandemia hay mucha presión a las finanzas públicas de los países, pero ahora más que nunca tenemos que transformar las finanzas públicas para hacerlas sostenibles y lograr un mejor apalancamiento con recursos privados y con recursos internacionales. En este sentido, estamos promoviendo una campaña que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro, en la que nos va a gustar mucho colaborar y con todas y todos ustedes. Y justamente dentro de esta campaña tenemos 3 herramientas. Por un lado, el índice de finanzas sostenibles, y me disculpo si alguna de la traducción que pusimos aquí no está 100% accurate con portugués, me disculpo por ello, pero espero que logramos hacer una buena traducción de algunas cosas. Por el otro lado, también tenemos el Hub de Finanzas Sostenibles, en donde queremos tener conversaciones técnicas. De hecho, se han creado 12 hubs liderados por jóvenes en 12 países. Y también tenemos los diálogos de financiamiento sostenible con los que estamos teniendo conversaciones también más amplias de carácter público. Hoy quiero platicarles precisamente del índice de finanzas sostenibles. El índice de finanzas sostenibles es una herramienta. Es una herramienta que nos permite medir cuáles son los ingresos sostenibles y cuáles son los egresos sostenibles, que se refieren, por ejemplo, a ingresos o egresos que están asociados con el combate al cambio climático, pero también nos permite medir aquellos ingresos o egresos que podrían estar asociados o que están asociados a actividades intensivas en carbono. Esto es muy importante porque nos permite conocer la brecha, cuánto es lo que tenemos, cuánto es lo que nos falta y cuál es esa brecha que tenemos que acotar si queremos transitar hacia finanzas más sostenibles. En esta primera edición, el índice se aplicó a 19 países, los más emisores de gases de efecto invernadero en la región. Y el índice se compone de 2 grandes elementos. Por un lado, los indicadores de carácter cualitativo, que nos permite conocer cuál es el contexto de los países, cuáles son las características de los países, y por el otro lado, variables de carácter cuantitativo, que son las que nos permitieron estimar cuáles son los niveles de finanzas sostenibles. Cuando hablamos de los indicadores de carácter cualitativo, analizamos indicadores de política, indicadores ambientales, sociales, económicos y de financiamiento. Hoy no vamos a poder hablar de todos los indicadores, pero voy a resaltar algunos de ellos y con mucho gusto les voy a dar más referencias para que puedan conocer digamos, el documento amplio. Por ejemplo, analizamos el estado de los países con relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. El caso de Brasil, como saben, digamos, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, Brasil ocupa la segunda posición en la región por emisión de dióxido de carbono que viene de la quema de combustibles fósiles. Y también de acuerdo a la base de datos del World Resources Institute, ocupa el primer lugar en términos de emisiones totales provenientes de todos los sectores en los 21 países analizados. Cuando analizamos cuáles son las fuentes de emisiones, de acuerdo al informe bianual sometido ante las Naciones Unidas, encontramos que algunas de las principales fuentes de emisiones son el sector energético, el cambio de uso de suelo y, por supuesto, la actividad agrícola y ganadera. Y cuando hablamos de las emisiones per cápita, Brasil se posiciona en la posición número 12 de los 21 países, es decir, cada habitante emite cerca de 1.9 toneladas de CO2 al año. También analizamos en este contexto cuáles son, por qué, por ejemplo, el sector energético tiene importantes emisiones, y lo que analizamos con base en información de la Agencia Internacional de Energía es que el consumo energético proviene todavía de combustibles fósiles, es decir, hay todavía una participación importante de combustibles fósiles en la matriz energética, aunque hay una diversificación también de otras fuentes, como son, por ejemplo, la participación de la hidroeléctrica. Pero digamos, todavía hay importante participación de combustibles fósiles. Por el otro lado, aunque muchos de los países de la región son todavía, digamos, son parte también de estas emisiones, hay también países que tienen importantes riesgos climáticos. De acuerdo a Germanwatch, que hace un análisis de los riesgos climáticos de los países, se ubica que Brasil es el país número 91 de 181 países en el mundo
es decir, es la posición 12 de los 21 países que analizamos y se ubica en una posición de riesgo menor. No quiere decir que no tiene riesgos ante el cambio climático, sino que tiene menor riesgo referente al resto de los países que enfrentan, digamos, afectaciones mucho más cotidianas. Por el otro lado, identificamos que el índice de agotamiento de recursos naturales, Brasil se ubica en la posición 8 de los 21 países analizados, es decir, hay una tasa de agotamiento de los recursos del 2,61% anual. Y bueno, cuando hablamos de los indicadores de política, bueno, Brasil es un país que ha logrado establecer un marco legal en materia de cambio climático, tiene instituciones, digamos, un marco institucional y ha logrado someter sus contribuciones nacionales, estas metas voluntarias que se someten ante las Naciones Unidas, sometiendo sus primeras contribuciones en 2016 y habiendo revisado en 2020. Y bueno, es uno de los países que ha establecido metas de neutralidad de carbono, que seguramente vamos a poder conversar en esta sesión. Y un tema interesante es que Brasil, a diferencia de muchos otros países, ha estimado cuál es el costo de sus contribuciones nacionales, estimándolo en cerca de 10.000 millones de dólares, de 10 billones de dólares anuales. Esto solo es para darles, digamos, un contexto general de algunas de las variables que utilizamos para analizar el caso de Brasil. Pero ahora quiero platicarles de las variables que analizamos para cuantificar sus finanzas sostenibles. Entonces, analizamos cuáles son los ingresos sostenibles, es decir, los recursos que llegan de financiamiento y cooperación internacional dedicados a cambio climático. También analizamos cuáles son los ingresos que vienen de actividades intensivas en carbono, ya sea por vías tributarias o no tributarias. Y también analizamos cuál es el presupuesto que el país asigna para atención de temas relacionados con la sostenibilidad, cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y atención de desastres naturales. Y ahorita voy a platicarles un poco más. Y también analizamos cuánto es el presupuesto que el país asigna en actividades intensivas en carbono, particularmente producción de hidrocarburos, gas y petróleo. Entonces, solo para darles una idea, las variables positivas, es decir, los ingresos y egresos sostenibles se suman y las variables negativas, que serían los ingresos y los egresos intensivos en carbono, se restan. Un país con balance, con unas finanzas sostenibles balanceadas, tendría que tener 4 puntos. Y depende de su calificación, los ubicamos en finanzas sostenibles de muy altas a muy bajas. Ahorita vamos a ver cómo se ubica Brasil respecto a los 21 países de análisis. Pero voy a platicarles algunas cosas más detalladas de cada una de las variables para darles un poco más de información de cómo se midió. Por ejemplo, el caso de los ingresos sostenibles es importante porque Brasil se mantiene como un país con, digamos, importante recepción de financiamiento, tanto de cooperación como de otros mecanismos de financiamiento internacional dedicado al desarrollo. Es el segundo país receptor de todos los flujos asociados a actividades para el desarrollo. De todos esos recursos recibidos, 5,52% fueron dedicados a cambio climático. Es decir, de los 21 países, es el cuarto país receptor de financiamiento internacional. Algo interesante es que hay un importante desbalance entre lo que se ha asignado en temas de mitigación a lo que se ha invertido en temas de adaptación. Cerca de 208 millones de dólares se registran para mitigación, mientras que solo menos de 5 millones para temas de adaptación. Y aquí queremos comentarles algunos de los principales mecanismos a los que Brasil ha accedido. Por ejemplo, se ubica como el primer receptor de financiamiento del Fondo Verde del Clima de los 21 países analizados. Se ubica como el principal receptor en el caso de recepción de fondos del GEF, el séptimo receptor en caso de los fondos de inversión climática y es el principal receptor, por ejemplo, de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, aunque este financiamiento del Banco Interamericano no solo se refiere a cambio climático, sino a diferentes tipos de financiamiento. Y justamente esto es para mostrarles que además del acceso a este tipo de mecanismos, la cooperación bilateral también representa una importante fuente de ingresos asociados a cambio climático para el país. Entonces, esto es para darles un panorama de algunos elementos analizados en la parte de ingresos sostenibles.
Ahora, ¿cómo están los egresos sostenibles? Es decir, ¿cuánto gasta el país en actividades asociadas a la sostenibilidad? Esto que ustedes ven aquí es, por ejemplo, el presupuesto etiquetado para cambio climático en el sector ambiental en relación al total del país. Ahorita vamos a ver esto con más detalle. También analizamos el presupuesto etiquetado para eficiencia energética, el presupuesto etiquetado para energía renovable y el presupuesto para, digamos, atención de desastres naturales. Déjenme poner esto en perspectiva. Por ejemplo, en el sector ambiental, que representó el 0,11% del total del presupuesto, solo el 1,76 se etiquetó para cambio climático. No quiere decir que otras actividades no estén relacionadas con el tema, pero se etiquetaron solo 1,76. Cuando vamos al caso del sector energético, que representó el 3,52% del total del país, vemos que hay un etiquetado de 0,53% para energía renovable, pero no se identifican recursos etiquetados para eficiencia energética, por ejemplo. Y si nosotros hacemos un análisis, vamos a decir, histórico de cómo se han etiquetado recursos, podemos ver, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, no habíamos identificado recursos etiquetados para cambio climático en 2010, identificamos que 0,25 se etiquetaron en 2016 y esto aumentó a 1,76% en 2019. ¿Por qué es importante hablar del etiquetado? Porque nos permite analizar la adicionalidad de ciertas actividades dentro de la planeación de los sectores. Y esto es el caso del sector energético. No habíamos identificado, por ejemplo, asignaciones en materia de energía renovable y se identificó que 0,53% se etiquetaron para el caso del sector energético en 2019. Y esto es rápidamente para ver el tema de desastres naturales, ¿no? Que en este caso es el Ministerio de Integración Nacional, si la traducción es correcta, y que representó el 0,08% del total del país, y de ese justamente se identifica que 32% del presupuesto de ese ministerio está asociado a atención de desastres. El tema de desastres naturales se incorpora porque la mayoría de los países han incorporado esto como parte de sus planes de adaptación en materia de cambio climático. Ahora, veamos cómo está el tema de las actividades intensivas en carbono. Lo que se identifica es que en el caso de Brasil, los ingresos tributarios y no tributarios, el 4% de estos ingresos están asociados a actividades intensivas en carbono. Estos son ingresos en materia de hidrocarburos, en materia de venta de combustibles y en materia de concesiones y actividades mineras. Y esto, digamos, es para ver del total de los ingresos, ese 4% se considera intensivo en carbono. ¿Y qué pasa con la parte del presupuesto, lo que gasta el país? Bueno, lo que se identifica es que del sector energético, 83,9% del presupuesto se asocia a presupuesto para hidrocarburos. Es decir, esto es lo que gasta el país en materia de hidrocarburos, que a nivel del país en total, digamos, representa el 2,95%. Es decir, el gasto que hace en materia de hidrocarburos representa 148 veces más que lo que se gasta en actividades de sostenibilidad. Y esto es precisamente la comparación. Lo que ven aquí es que el presupuesto sostenible representa el 0,05%, estos son para datos 2019, y el presupuesto intensivo en carbono fue 2,95%. Hay un estudio de la economía del cambio climático que dice que si todos los países quisieran realmente combatir el cambio climático, tendrían que asignar al menos 2% de su Producto Interno Bruto anual. Para el caso de Brasil, esto representaría el 4,41% de su presupuesto. Y, por ejemplo, en 2019 solo asignó 0,05% de ese 4,41%. Es decir, hay todavía una importante oportunidad para transitar en ese sentido. Entonces, finalmente, ¿cómo se ve Brasil respecto a los 21 países? Bueno, en materia de ingresos sostenibles, Brasil ocupa la cuarta posición de los 21 países, siendo todavía pues, receptor de importantes recursos internacionales en la materia. En cuanto a ingresos intensivos en carbono, se ubica en la posición 15, con este 4% de sus ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono, lo que quiere decir que tiene ingresos intensivos en carbono medio bajos.
Pero si nos vamos a la parte de presupuesto, observamos que en cuanto a presupuesto sostenible, se ubica en la posición 14, porque solo 0,05% de su presupuesto está asociado a estas actividades de sostenibilidad. Y si nos vamos a presupuesto intensivo en carbono, ocupa la posición 4, con 2,95% de su presupuesto que se va a actividades de hidrocarburos. En general, Brasil presenta unas finanzas sostenibles medio bajas, digamos, todavía hay falta, digamos, hay algunas áreas en donde hay un avance importante y hay algunas en donde todavía hay una oportunidad de seguir descarbonizando sus finanzas públicas. Solo les dejo algunas recomendaciones que identificamos, por supuesto, la importancia de descarbonizar las finanzas públicas como centro para alcanzar la neutralidad de carbono. Esto a través de reformas fiscales que permitan, digamos, establecer impuestos a aquellas actividades contaminantes y la necesidad imperante de que el sector financiero poco a poco vaya transitando más hacia estas actividades de sostenibilidad, logrando no solo alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto, sino idealmente esta alineación con el Acuerdo de París. Por supuesto que es importante seguir invirtiendo en actividades de transición energética y particularmente eficiencia energética, que es un área que identificamos como altamente oportuna y de gran oportunidad para el país. En temas de transparencia, por supuesto, análisis del presupuesto siempre es un reto porque hay muchos, digamos, barreras en cuanto a información y lo que sugerimos es que se puedan mejorar las taxonomías y una metodología para introducir el tema de cambio climático a lo largo del presupuesto, a lo largo de la planeación y, por supuesto, seguir mejorando los estándares de transparencia presupuestal y de toda esta información en materia de financiamiento. Me gustaría dejarlo aquí para abrir a una conversación. Lo que proponemos es que Brasil pueda tener una estrategia también de finanzas sostenibles y un sistema que les permita medir, evaluar y reportar sus finanzas sostenibles para ver qué tan cerca estamos pues, de lograr esa alineación con el Acuerdo de París. Solo me queda agradecerles y a todas las organizaciones aliadas. Y aquí quiero dejarles la página para que conozcan más de este trabajo. Muchísimas gracias y feliz de aperturar la conversación. Muchísimas gracias, Nathalie. Muito obrigada, Sandra. Fantástica apresentação. Acho que coloca para nós todos aqui no Brasil um quadro bastante interessante e com detalhes, né? Com detalhes de onde estamos em cada um desses pontos, seja na parte de combustíveis fósseis e subsídios, seja na parte de orçar, enfim, como é que a gente avança na política ambiental e em apoio à mudança do clima e assim por diante. Acho que a gente vai ter muita coisa para discutir e nós vamos começar então agora uma rodada com o Nabil. Nabil, você representando o banco, o BNDES, acho que a gente gostaria muito de te escutar a respeito de quão importante são as ações governamentais para fortalecer as finanças públicas, né, para a mudança do clima, e qual o papel que o BNDES pode ter ou já tem nesse processo, né, de fortalecimento e de alinhamento do financiamento com o financiamento sustentável. Então, gostaria de abrir a palavra para você nos contar aí entre 5 e 7 minutos a visão que vocês têm, né, e como é que se alinha, como é que a gente se alinha cada vez mais aí nesse cenário. Bom dia, Sandra, também. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, estar aqui com vocês num tema tão importante. Primeiro, parabenizar o trabalho de apresentação do Índice de Finanças Sustentáveis. Esse tipo de trabalho que explicita os desafios que a gente ainda tem, não só como país, mas também na região. A perspectiva da visão comparada também traz um pouco dessa relativização do desafio que a região tem pela frente em relação tanto aos objetivos traçados no Acordo de Paris, quanto à melhoria da própria qualidade de vida da população que aqui vive. A gente tem que também reconhecer que a gente vive numa das regiões mais desiguais do mundo e qualquer solução que aponte para um ambiente de finanças mais sustentáveis, mais vinculadas à agenda climática, também tem que buscar a redução das nossas desigualdades.
Essa é uma jornada que, do ponto de vista do BNDES, já é uma jornada antiga, longa. A gente tem um papel institucional na discussão das finanças climáticas que já vem desde o início dos anos 2000, principalmente, e se consolidando a partir de 2008, 2009, quando o banco ele passa a ser gestor de dois grandes fundos climáticos brasileiros, né? Quando há a criação do Fundo Amazônia em 2008, fundo de REDD, ainda antes mesmo da Convenção de Varsóvia, que estabelecia as regras para o mundo como um todo. O Brasil já estava pioneiro, saindo na frente, apresentando uma proposta nacional, mas que apontava para soluções globais. E, ao mesmo tempo, a criação do próprio Fundo Clima. Então, é importante reconhecer que o Brasil ele tem uma política nacional de mudanças climáticas. A gente pode discutir até que ponto que ela está sendo implementada, nas suas instâncias de governança, mas existe uma legislação e existe também um fundo nacional que tem o objetivo de auxiliar nesse processo de transição para uma economia de baixo carbono. Mais uma vez, a gente pode discutir os montantes, os valores que estão alocados, as priorizações, mas os instrumentos existem. O banco, por ser um banco de desenvolvimento, com uma visão de longo prazo, foi a instituição escolhida ou alocada dentro do desenho das políticas públicas para ser o gestor desses instrumentos. Mas fora isso, porque no fim são instrumentos que, de certa forma, têm uma governança própria, que têm uma vinculação com políticas públicas, o BNDES tem, principalmente de 2016 em diante, trabalhado com duas lógicas. A primeira delas, a de você ter regras mais claras para não financiamento de alguns setores. Então, desde 2016, a gente não financia mais, por exemplo, geração de energia por meio de carvão. Isso a gente já tem dito já há mais de 5 anos, a gente já tem esse posicionamento. E, além disso, a gente, naquele momento, redesenhou as nossas linhas e as nossas condições de financiamento vinculadas às maiores externalidades para a agenda climática. Então, o que quer dizer com isso? Quando a gente olhou para o setor de energia, que já é um setor que o banco tem um papel e uma atuação muito relevante, o estudo da Bloomberg, divulgado ano passado, demonstrou isso, de que o BNDES é o maior financiador global, incluindo o banco privado, público, de energias renováveis, então, nos últimos 10 anos. Então, a gente sabe que teve um papel transformador, por exemplo, da transição da energia eólica ao financiamento aos grandes parques de energia solar. Então, essa visão de longo prazo do banco deu esse papel também como o maior financiador das energias renováveis, mas isso não é à toa. É por conta esse redesenho das políticas internas de crédito. Então, eu vou dar dois exemplos, o exemplo da mobilidade e o exemplo da energia. No caso da energia, da geração de energia, o que a gente fez? A gente ranqueou. Então, a energia solar tem uma condição melhor do que a eólica, porque não estava tão desenvolvida. A eólica tem uma condição melhor do que a hidrelétrica, que tem uma condição melhor do que as demais fontes. Então, quando você vai ver a questão de participação e custo, ela diferencia em relação às que têm maiores externalidades climáticas ou ambientais. No caso do transporte, é a mesma coisa. Quando você vai ver o financiamento para metrô, para BRTs, para VLTs, tem condições mais atrativas do que financiamentos, por exemplo, para rodovias. Rodovias, né, ruas internas, né, nos municípios para a mobilidade urbana. No caso da logística, o mesmo. As ferrovias têm condições melhores do que as rodovias. Então, a gente trabalhou por dentro das condições financeiras para que isso fosse possível. Então, a gente tem trabalhado para aperfeiçoar por esse lado, né, de pensar a nossa forma de atuação estratégica em relação aos grandes setores. Por outro lado, a gente tem tentado
aprofundar nossa discussão em relação aos nossos produtos, e aí testando linked loans. Bom, o banco fez o primeiro linked loan climático em 2011, há 10 anos, quando na Copa do Mundo a gente vinculou o apoio à construção dos hotéis a metas de ecoeficiência. E conforme atingidas aquelas metas de ecoeficiência, você tinha uma redução do custo ou um aumento do prazo. Então, imagine, isso a gente fez há 10 anos. Então, a gente está olhando para essas experiências e vendo como hoje, no contexto atual, a gente consegue trazer linhas ou produtos diferenciados para apontar para um desenvolvimento com menos emissões, com mais sustentabilidade, com redução de desigualdades. Então, gente, controla meu tempo, porque eu falo demais. Por favor. Você tem 1 minuto nesse instante. 1 minuto. Tá bom. Para concluir, tem essa questão de revisar os produtos e as linhas, que é um processo constante. Esse ano mesmo a gente conseguiu soltar uma linha específica de linked loan vinculado ao RenovaBio e aos CBIOs para estimular que haja maior comprometimento, uma maior ambição nas metas assumidas pelas empresas, e a gente está estudando uma forma de levar isso para outros setores também. Então, a gente ainda não colocou no mercado, mas a gente está estudando uma forma de levar isso para outros setores no curto prazo. Por fim, para finalizar, acho que um ponto muito importante, trazido tanto pela Nathalie quanto pela Sandra, tem a ver com a taxonomia e a transparência. E finalizando minha fala, esse é um esforço que não é trivial. Ele não é trivial no setor financeiro. Boa parte das vezes a gente financia e apoia projetos ou ações que apontam para um desenvolvimento mais sustentável, mas como a gente não rotula, não carimba como dessa forma, às vezes não é capturado. Dia desses eu tive uma experiência de uma entrevista nesse sentido, não, mas está vendo aqui a linha de meio ambiente, é tão baixo o desembolso. Eu falei, tá, mas não é a linha de meio ambiente que é a nossa maior contribuição. Você tem que ir na linha de eficiência energética, na linha de financiamento à iluminação pública. A gente está trocando todos os parques para LED, cortando pela metade o uso de energia, por exemplo, em iluminação pública nas cidades que a gente está financiando. Então, a gente tem feito esse esforço. A gente lançou um portal, que é o portal do ODS. Convido a vocês conhecerem. No ODS 13, que é o esforço pelas mudanças climáticas, a gente já fez um primeiro exercício. Então, depois eu posso contar um pouquinho melhor disso, mais nas perguntas. Mas já fica um gostinho do que está sendo feito. Nabil, muito obrigada. Eu vou pedir para você colocar no chat também esse portal. Acho que é importante que todos conheçam. Acho que você trouxe vários pontos aí que eu acho que a gente vai poder abordar na discussão, muito importantes mesmo. E agora eu queria colocar a Paula aqui, nosso spot, Paula Ellinger, coordenadora na Fundação Avina. Paulo, o Brasil, como a gente ouviu da Sandra, ele está na 4ª posição, né, entre 21 países latino-americanos em relação a benefícios, ou seja, enfim, acesso, né, ao financiamento internacional dedicado às mudanças do clima. Por outro lado, a gente está na 14ª posição de 21 em termos de alocar orçamento para resolver esse problema. O que essa diferença de desempenho, né, entre captação internacional e depois e política fiscal doméstica, né, e política, enfim, de orçamentação, quer dizer? Como é que você enxerga, né, essas diferentes escalas aí na transição das finanças? E, enfim, a gente queria ouvir a sua posição sobre isso e o que precisa fazer para que o Brasil, enfim, se torne um líder em orçamento sustentável. Obrigada, Nathalie. E, bom, antes de abordar a sua questão, também agradecer muito a Sandra, ao REFLAC, pelo convite e pela liderança no desenvolvimento do índice de finanças sustentáveis. Eu considero que o índice é um valor agregado importante para a região, porque dá uma ferramenta para a gente entender e analisar os orçamentos a nível nacional, mas com um olhar comparado com outros países da região que compartilham algumas semelhanças, né? Seja a nível de riqueza de recursos naturais, seja a nível, como o Nabil comentou, da desigualdade que assola a nossa região, entre outros aspectos que nos unem como latino-americanos, né?
Eu pessoalmente moro na Argentina e é muito grato ver esse tipo de ferramenta que permite a gente aprofundar mais a compreensão do comparado ao nosso orçamento. Em relação à sua pergunta, eu acho que existe uma resposta rápida, né, curta, que está bem óbvia, né, ao comparar esses dois índices, que as instituições financeiras internacionais têm atribuído para o Brasil um papel de liderança na transição para uma sociedade mais baixa em emissões e resiliente, né? O Brasil toma o 4º lugar desse indicador que a Sandra compartilhou, e se a gente for ver só o financiamento climático internacional, a nível de América Latina, o Brasil é o grande campeão na recepção de financiamento climático internacional, né? Tem uma fonte que é o Climate Funds Update, que coloca lá, o segundo colocado é o México, e o Brasil recebeu entre 2013 e 2020 mais do que o dobro que o México recebeu nesse período para financiamento climático internacional. Então, está claro que as instituições financeiras internacionais veem no Brasil um papel importante de liderança nessa transição. Agora, quando a gente contrasta esse desempenho com a alocação do orçamento rubricado como mudança climática a nível doméstico, fica evidente que a prioridade a nível do orçamento doméstico não é relacionada a esse papel de liderança, né? Então, a primeira leitura é que há um contraste entre o que o mundo ou as instituições internacionais percebem como papel do Brasil na liderança nessa transição e o papel que o próprio Estado designa. Agora, tem algumas questões aí por trás que eu acho que vale a pena a gente aprofundar, né? Algumas, inclusive, relacionadas à taxonomia e transparência. Mas antes de partir para isso, eu só queria chamar a atenção de uma coisa que me parece interessante, seria entender no financiamento climático internacional, a maior parte é destinada para mitigação. Então, existe uma clara percepção da liderança do Brasil na redução das emissões a nível global, muitas vezes associada à proteção da floresta amazônica e ações de conservação. Enquanto, quando a gente olha os indicadores, os números que a Sandra mostrou, o que está rubricado como mudança climática no Brasil são desastres naturais. Então, é como se a gente estivesse vendo mudança climática, ação climática, como uma resposta aos impactos por aquilo que não foi feito a nível global, né? Então, acho que, no fundo, também da comparação desses dois indicadores, é o que a gente está entendendo como financiamento climático e o papel do Brasil, né? Parece que tem uma percepção de um papel diferente entre as instituições financeiras internacionais e o que está rubricado no Brasil, no orçamento como mudança climática. Agora, algumas outras considerações que eu queria fazer, que também remetem muito a essa questão da taxonomia e da transparência, que foi ao ler o estudo, me chamou muito a atenção não ver questões relacionadas à floresta, à conservação da floresta, no que está considerado como orçamento sustentável, né? O gasto público sustentável. Sandra, por favor, depois corrige se você puder comentar sobre isso, mas eu entendo que não tem, por exemplo, o orçamento que está dedicado à ICMBio, o IBAMA e outras instituições que estão atuando diretamente na fiscalização, na conservação das florestas. E a conservação das florestas é um dos pilares da estratégia brasileira em resposta às mudanças climáticas. Então, ao não incluir essa rubrica do orçamento, se eu entendi corretamente a análise do índice, fica um pouco vazio para a gente analisar o número, porque é um componente muito importante. É difícil falar de resposta a mudanças climáticas no Brasil sem falar da questão florestal e do uso do solo, né? Então, acho que isso é uma reflexão para futuros índices, né? Para futuras edições e também a nível da transparência da taxonomia. Agora, se fosse possível incluir em futuras análises o componente de florestas e orçamento para ICMBio, IBAMA e outros órgãos de fiscalização, seria interessante incluir uma perspectiva de trajetória também, né? Não só quanto que está sendo alocado hoje, mas como esse investimento está evoluindo ao longo do tempo. Quer dizer, se a gente quer receber mais recurso internacional para o financiamento climático, como que a gente está refletindo isso no orçamento nacional, né? A gente sabe que no Brasil, no último ano, houve uma redução, por exemplo, no gasto público associado à fiscalização e conservação das florestas, e acho que isso é uma coisa que seria interessante comparar também, né? Refletir. Por fim, em relação a essa questão do gasto sustentável, né? Outra vez queria chamar a atenção
para a importância que ganhou dentro desse indicador resposta a desastres naturais. E eu não vi nada vinculado à adaptação, não sei se é porque isso não está na taxonomia do Brasil, e se isso não está, como é que a gente está entendendo resposta a desastres naturais se a gente não está associando isso com um investimento em adaptação? Porque se for assim, a gente pode esperar um crescimento exponencial na resposta aos desastres naturais e dissociada de resposta à adaptação, de medidas de adaptação, a gente está sempre adotando uma postura reativa e nunca de resposta aos impactos que as mudanças climáticas representam para o Brasil. Então, também achei isso bem significativo ao analisar o índice, né? E, bom, por fim, para ir fechando, a Nathalie perguntou o que falta, né? O que falta para o Brasil assumir uma liderança no nas finanças climáticas sustentáveis, ou nas finanças sustentáveis. E aí eu queria falar do papel de outros atores também, né? Dos governos subnacionais, que têm adotado compromissos em relação a mudanças climáticas e o quanto esses compromissos estão ou não refletidos no orçamento a nível municipal e estadual. Acho que isso é uma questão interessante da gente pensar. E o outro é o papel do setor privado, que pode assumir riscos e lideranças em determinados setores para liderar a transição. Então, acho que esses são dois outros componentes para a gente pensar quando analisa as finanças sustentáveis do Brasil, né? Que papel têm tido e podem ter os governos subnacionais e o setor privado. Não sei se, enfim, algumas reflexões para a discussão. Obrigada, Nathalie. Perfeito. Paula, já estou com vontade de discutir vários pontos que você trouxe, mas eu vou segurar. Só acho que é importante, só me permita ressaltar uma coisa que você trouxe aqui e que eu acho, Sandra, que é fundamental, que é essa questão da integração do orçamento para as agências de enforcement, né, ambiental, porque o Brasil tem a maior parte aí das suas emissões ligadas a desmatamento e degradação florestal advindas de ilegalidade, né? Segundo o MAP Biomas, hoje 95% do desmatamento na Amazônia é ilegal. E aí não tem privado, não tem quem vá resolver, a gente precisa de ação do Estado para coibir esse tipo de coisa, né? Então, é uma contribuição, digamos, direta aí da ação estatal via orçamento público, né, para isso. E como você bem lembrou, né, Paula, a gente está num momento em que a trajetória de recursos disponíveis para essa área é a menor, é o menor orçamento em 21 anos dedicado a essa questão. Então, vamos retomar isso nas discussões. E agora eu quero chamar o Ilan Zugman da 350 para comentar. Ilan, queria voltar para você, claro, em cima da questão de energia, né, que é o foco principal da 350, ainda que não o único. Como nós ouvimos da Sandra, o Brasil é o número 1, infelizmente, em emissões de gases de efeito estufa na nossa região, mas e ele está em 12º lugar em relação aos seus níveis financeiros sustentáveis. A gente está naquele patamar de médio e baixo ali no índice geral, principalmente porque a gente continua a gastar orçamento em atividades intensivas em carbono. A gente está em 4º lugar, né, na 4ª posição de 21 países nessa variável. Então, eu tenho duas perguntas para você. Uma é como o Brasil vai poder contribuir, né, com a meta de estabilizar a temperatura média global em 1,5 graus, se a gente continuar investindo em combustíveis fósseis. E a segunda pergunta é quais seriam as etapas, os passos, né, mais urgentes que a gente poderia ou deveria dar aqui no Brasil, para a gente efetivamente contribuir aí com o objetivo global de estabilizar as nossas emissões, estabilizar a temperatura, enfim, o quanto antes for possível. Bom dia a todas e todos. Obrigado pela pergunta aí, Nathalie. Nada fácil, né? Mas agradeço muito aí também o convite da Sandra, né? Em nome de toda a equipe do Reflac, né? É um trabalho incrível aí fazer esse apanhado aí de tantos países da América Latina, né? E trazer esses dados aí para a gente debater. Então, é muito bom ver esses índices, esses comparativos, né? Ajuda muito a discussão. E, bom, antes de começar a minha fala, eu queria ressaltar a importância de um relatório que saiu na terça-feira, né, há 2 dias atrás, da Agência Internacional de Energia, né? É um organismo que foi criado pela OCDE, é um organismo considerado muito conservador, né, que no passado aí
falou que não tinha como fazer uma transição energética sem os combustíveis fósseis, criticou que as energias renováveis ainda não estavam, né, prontas aí, que ainda precisava de combustíveis fósseis, mas há 2 dias atrás, nesse relatório que eles soltaram, eles colocam claramente que o mundo aí para chegar manter aí esse 1,5 grau para conseguir chegar nessas emissões aí mais baixas, não pode, a partir desse ano, a partir de 2021, seguir investindo em petróleo, em gás e carvão, né? Isso é muito relevante porque não são os ambientalistas, os ativistas falando, e sim uma organização internacional que é responsável por moldar as políticas energéticas de vários países por todo o mundo. Claro, é muito mais fácil falar do que transformar isso em prática, mas é algo muito significativo que a gente vai ainda entender melhor os desdobramentos aí nos próximos meses e anos, né? Mas voltando um pouco aí para essa posição ingrata aí do Brasil, né, nesse índice de finanças aí que a gente tem em vários setores, né, e falando um pouco das perspectivas aí que a gente tem, especialmente nos 2 setores que mais contribuem, né, porque o Brasil seja o maior emissor de gases de efeito estufa na América Latina, né, que é aí a questão do uso de terra, com a agropecuária, desmatamento, queimadas e também a queima de petróleo, gás e carvão, né? O cenário, infelizmente, não é nada bom aí, o cenário atual e que está por vir, né? Se a gente fizer uma análise fria aí da situação, dificilmente o país vai conseguir entregar o que está cumprindo com suas contribuições nacionalmente determinadas, né? E isso, basicamente, a gente pode dizer pela questão do desmatamento, que segue aumentando aí, né? Isso a gente não fala não só da Amazônia, né? A gente tem que falar do Cerrado, tem que falar da Caatinga, dos Pampas, da Mata Atlântica, e também a gente precisa analisar o plano decenal de energia do país, né? Se a gente olhar o que o Brasil está pensando aí fazer na próxima década, né? 2020 até 2030, é basicamente o que o índice nos mostra, né? O Brasil vai seguir priorizando fortemente o investimento em combustíveis fósseis, né? 84% dos investimentos vão ser para os combustíveis fósseis, de acordo com esse plano decenal de energia, o que corresponde aí a basicamente 2,3 trilhões de reais, né? Então, o cenário não é muito animador, né? Com essas políticas atuais, como a gente vem vendo, dificilmente o país vai melhorar sua posição nesse índice, dificilmente vai sair da posição de ser o maior emissor de gases de efeito estufa na América Latina. Mas, bom, vamos lá falando um pouco de medidas urgentes aí, o que a gente pode fazer, né? Dar ao menos como uma sugestão aí, né? Então, acho que a primeira coisa, né, que é super importante e que a Nathalie estava falando, a Paula comentou um pouco, é a questão do orçamento aí do país para a área de meio ambiente, né, para os órgãos fiscalizadores, não tem como a gente não falar isso, né, os órgãos ambientais mais fortalecidos, com mais equipamento, com mais estrutura, com certeza tem condições de trazer resultados melhores no combate ao desmatamento, né, que aí é um dos principais contribuintes para a emissão do gás de efeito estufa e hoje tem um dos menores orçamentos aí da história do país, né? Somado a isso, a gente precisa voltar a trazer a participação da sociedade civil, a participação da pesquisa e da educação, né? Investimentos nessas áreas que também caíram muito, né? É essencial a gente utilizar as pesquisas. O Brasil tem essa potência de pesquisadores, de conhecimento científico que não está sendo utilizado a favor do país como deveria, né? É algo super essencial que poderia estar contribuindo. E aí, falando um pouco da questão de energia, né, que também é uma outra medida super importante, né? O país hoje gasta cerca de 100 bilhões de reais por ano, né, de acordo com o estudo do INESC, para subsídios a combustíveis fósseis, né, petróleo, gás e carvão, né? Enquanto para energias renováveis é um valor muito menor. E também, se a gente for comparar toda a cadeia de incentivos, de diretrizes, é muito mais difícil você conseguir investir em energia renovável do que em energia fóssil no Brasil atualmente, né? Se comparar todos os dispositivos que estão à disposição. Outro ponto que acho que é importante tocar é na questão desse discurso que o Brasil tem aí uma matriz muito grande de renovável. Realmente, sim, se a gente comparar com outros países, até pode ser, né? Mas o Brasil está longe de aproveitar o seu potencial, especialmente solar e eólico, né? Essa matriz energética do Brasil ainda é muito focada nas hidrelétricas, né? Que tem impactos socioambientais fortíssimos e também tem um grande agravamento que é a questão das mudanças climáticas, né? O país hoje passa pela sua maior crise hídrica aí dos últimos tempos, né? Os reservatórios estão vazios, o país está tendo que acionar
termoelétricas por todo o país para poder suprir essa falta de chuvas, né? E com isso encarece a conta para o consumidor, aumenta ainda mais as emissões. Então, o Brasil precisa criar mecanismos para ter uma resiliência climática, né? Ou seja, investir mais em energias solar e eólica, que não vão depender tanto, né, de um regime de chuvas, para poder trazer essa segurança para o país, né? E, bom, outros dois pontos aí já para encaminhar para finalizar, né? É a questão também discuta muito a questão dos empregos, né? Já existem diversos estudos, né, que mostram que o setor das energias renováveis gera muito mais emprego que a indústria do petróleo, do gás e do carvão, né? A gente não quer que as pessoas percam seus empregos, mas o que a gente defende é uma transição energética justa e que seja inclusiva. E para isso ser justo e inclusivo, a gente precisa fazer a transição dessa mão de obra que hoje está aí nessa indústria de petróleo, gás e carvão para os empregos de baixo carbono, né? Seja no setor das energias renováveis, seja no setor da agricultura de baixo carbono, que hoje contribui aí para 1 a cada 3 empregos do país na área de agricultura, mas que pode ser muito mais melhorada aí no país, que contribua para essa economia forte do país, mas que possa reduzir as emissões. E, bom, por último, eu acho que é importante falar do papel das instituições financeiras, né? Sejam aí bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, bancos públicos, privados, né? A gente acompanha bastante o guia de bancos responsáveis aí, né? E a gente vê que a posição ainda é muito fraca aí no setor das mudanças climáticas, dos 9 principais bancos do país, né? A gente viu que o Santander falou que vai parar de financiar as minas de carvão e termoelétricas a carvão. O BNDES, como o Nabil mencionou, tem esse indicativo, mas ainda de acordo com esse relatório, ainda não oficializou, né, essa política, de acordo com o relatório do Guia dos Bancos Responsáveis. Então, eu acho que é isso para fechar aqui, e agradeço muito o convite e a disposição aí para a sequência. Um abraço e obrigado mais uma vez. Obrigada, Elan. Super importantes todos os pontos que você trouxe. Agora tenho o prazer de convidar a Fernanda Carvalho para falar. Fernanda também começou agora nessa área, né? Fernanda, assim, estou brincando com ela. A Fernanda é uma grande referência para todos nós aqui nessa questão de mudança do clima e também na área, enfim, de biodiversidade. Então, Fernanda, eu queria fazer 2 perguntas para você. Uma, a gente sabe, né, que o Brasil aí é um país mega diverso, florestal, enfim, nós somos sempre, temos muito orgulho de dizer que nós somos um dos países com, enfim, mais riquezas naturais, né, da nossa região e do mundo. E ainda assim, quando a gente olha para os indicadores que a Sandra nos trouxe, a gente vê que o nosso orçamento em medidas aí de sustentabilidade, enfim, é muito baixo, né? Segundo o dado trazido aqui pela Sandra, é 0,05% do nosso orçamento geral que é dedicado, enfim, para questões ambientais, né? Então, eu queria que você pudesse comentar primeiro qual a importância do Brasil investir, né, mais nessa área e principalmente em medidas baseadas na natureza, o tal NBS, que é uma pauta que está pipocando bastante aí nas conversas e negociações internacionais. Em segundo lugar, que medidas você acha que o Brasil poderia tomar para acelerar a proteção dos ecossistemas, enfim, para melhorar a sua posição no Índice de Finanças Sustentáveis? Passo a bola para você. Então, bom dia a todos, um prazer estar aqui hoje, né? Agradeço muitíssimo o convite. Primeiro, queria começar falando um pouquinho do relatório, que eu achei super interessante. Enfim, não me furtei a fazer um cruzamento de padaria com um trabalho que o W vem fazendo de análise das NDCs, as NDCs que queremos, né? E é interessante, porque a gente tem feito um trabalho também de tentar ranquear as NDCs da região. E na semana passada, na Semana de Mudança do Clima da América Latina, a gente apresentou justamente um apanhado de como que as NDCs dessa região estão andando. Então, a gente tem 5 NDCs que queremos nessa região, 4 delas, né, estão entre as 10 melhores aí no ranking de financiamento. O Suriname é uma das NDCs que queremos, mas não foi analisado. E é interessante, porque essas NDCs são Costa Rica, República Dominicana, Panamá e Colômbia, né? Os países que performaram pior na nossa análise de NDCs
são justamente Brasil e México, né, que esse estudo mostra que eles têm o grande déficit entre as emissões e a quantidade de financiamento sustentável que eles estão colocando. Então, achei esses resultados bem interessantes. Achei muito interessante também a discussão sobre essa pergunta de quantos países devem investir, tomando como base os 2% do PIB, né, do Nicholas Stern, porque é uma questão que a gente tem visto justamente nas NDCs, é a questão das metas condicionais e incondicionais. A gente vê que a maioria das NDCs, até as NDCs que queremos aí, que estão verdinhas, eu achei também super interessante que esse estudo colocou que nenhum país chegou nos 4 pontos, né? E também as NDCs que queremos não são NDCs perfeitas, mas são as que tiveram um grande aprimoramento em relação à primeira rodada de NDCs. Algumas poucas apresentam estimativa de custos para o cumprimento das metas. A República Dominicana é uma exceção e tem até um compromisso do monitoramento com o gasto público, né, de clima, que ainda não está implementado, mas se compromete a tal. Então, colocando em perspectiva, né, como que a gente vê essa questão América Latina, acho que tanto o nosso trabalho quanto esse estudo explicitam aí as nossas diferenças e fragmentação, mas também desafios comuns. Então, acho que isso é bem interessante. Voltando aqui para o caso Brasil, né, eu vou começar, então, acho que a NDC brasileira é uma boa ponte, Nathalie, para a gente falar das suas 2 perguntas, né? Eu achei interessante essa afirmação de que a NDC brasileira é incondicional, porque esse é um grande ponto de dúvida para mim. Na NDC de 2015, a gente tinha uma frase lá colocada bem clara, que a NDC brasileira era, né, independente do financiamento externo. E essa frase some na NDC de 2020, a gente não tem isso tão claro, e eles colocam essa questão de um objetivo indicativo de longo prazo para 2060, que muita gente já traduziu como meta, né? Eu, como você colocou aí, sou mais macaca velha, já fiquei com essa dúvida atrás da orelha do que significa um objetivo indicativo, né, de longo prazo, dependente nesses 10 milhões de dólares anuais, que, enfim, como a Sandra colocou, é uma estimativa de custo da NDC, mas essa conta nunca foi debatida com a sociedade civil, a gente não sabe como se chegou a esse número, né? Eu acho que talvez um debate nesse sentido nos iluminasse um pouco nessa questão que você coloca e alguns aspectos também que a Paula coloca, né? A gente tem que considerar nessa conta o financiamento para controle do desmatamento e dessas atividades, né? Então, seria super importante a gente saber, né, realmente como que a gente está chegando nessa necessidade, considerando todo o nosso contexto maior. A gente tem Fundo Clima, a gente tem o Fundo Amazônia, que tem 2,9 bilhões que não foram investidos, né, desde o ano passado. Então, realmente, quais seriam as nossas reais necessidades de financiamento, né? A questão de soluções baseadas em natureza, como você coloca, é uma discussão que está voltando à pauta, né? Não é uma discussão nova, a gente já participou dessa discussão de REDD+, no momento em que o Brasil tinha propostas realmente inovadoras, como foi o Fundo Amazônia, né? E a questão do PRODES, a questão do nosso sistema de monitoramento do desmatamento, eram medidas para as quais os outros países olhavam para a gente como exemplo, né? E a gente vê essas medidas hoje sendo questionadas pelo nosso próprio governo, infelizmente. Então, a gente meio que está entre referência, mas sou de fato uma referência nesse assunto, é bem complicado. E eu acho super importante a gente discutir as soluções baseadas em natureza, porque elas tomaram uma outra dimensão desde o relatório do IPCC de 1,5, lançado em 2018, para a gente olhar para essas soluções como estritamente necessárias e não como uma desculpa, claro, para os outros países continuarem emitindo combustíveis fósseis, né? A questão dos combustíveis fósseis também é uma questão importante para o Brasil. Como a Sandra colocou, tem uma outra instituição, o INESC, que faz um estudo, já está na 3ª edição, da questão de subsídios a combustíveis fósseis no país, que são da ordem de 99 bilhões, né? São aí mais ou menos quase 30 vezes o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, acho que a gente tem que botar todas essas questões de discussão, de prioridades políticas em perspectiva.
Eu achei interessante algumas colocações, né? Porque eu tenho o luxo de vir depois de todos os outros palestrantes, então peguei alguns pontos muito interessantes de todas as falas. O Nabil coloca que os instrumentos existem, estão aí. Eu não poderia concordar mais. O Brasil, inclusive, tem instrumentos pioneiros e inovadores, né? Cadê o uso que a gente está fazendo disso? Cadê a gente mesmo, né? Ter orgulho disso e colocar isso na nossa estratégia de clima? A gente tinha isso muito bem colocado na nossa NDC anterior, com as atividades lá de investimentos, e essa lista também não faz parte da nossa nova NDC. A Paula fala das questões de taxonomia, de transparência, né? Da gente ter considerado muito a questão dos desastres naturais e não ter considerado a questão de controle do desmatamento e do orçamento das instituições. Esse ponto eu também faria, mas ela já fez muito bem. E eu adicionaria um outro ponto, talvez mais polêmico, mas a Nathalie me conhece, não temos mesmo medo de polêmica, né? A gente viu a questão, por exemplo, de agropecuária, colocada em termos do orçamento sustentável, né? E aí eu abriria uma questão de como que a gente considera isso do lado tanto dos ingressos quanto do orçamento intensivo em carbono, sendo que a agropecuária é responsável por 31% das emissões no país. Deixo essa pergunta, acho que tem trabalho aí para esse hub, né, de finanças sustentáveis, que eu acho que é uma iniciativa fantástica, acho que isso tem a ver também com a questão das soluções baseadas em natureza, então acho que com a minha fala estou tentando responder a segunda pergunta das medidas que a gente também deve tomar, né? Eu acho que o Brasil tem tudo para ser pioneiro nessa agenda, a gente tem todo um contexto internacional extremamente favorável esse ano, com as discussões que, não só as discussões que vão levar a COP26, a gente tem a COP de biodiversidade, né, discutindo uma nova Global Biodiversity Framework, um novo arcabouço global para a biodiversidade, aonde essas questões também devem entrar e devem ser colocadas, né? Eu acho que a gente vai ter discussões no G7 e no G20 esse ano que são super importantes, eles não vão discutir, eu imagino, diretamente o tema de soluções baseadas em natureza, mas são questões de financiamento, né? Se a gente vê também do ponto de vista da recuperação econômica, que é uma questão, né, da atualidade e que influi muito na América Latina, a gente vê que tem instituições também que estão avaliando o montante de recursos que é investido em subsídios para fósseis versus os subsídios para energias renováveis no contexto da recuperação econômica. Isso é importante, e a questão da natureza também tem o seu papel, né? O WWF fez um estudo com a Organização Internacional do Trabalho, e a gente tem 1,2 bilhões de empregos que são relacionados a atividades envolvendo natureza. Então, acho que a gente tem que trazer essa perspectiva de soluções baseadas em natureza também nesse contexto, né? Não é uma discussão só para biólogos ambientalistas, acho que é uma discussão mesmo de opções econômicas e de vontade política e de como que a gente realmente chega nessa economia mais sustentável e que valorize o ativo, né, florestal e biodiverso que o Brasil tem. Então, eu colocaria as questões nesse contexto. Acho que foi super importante também o Ilan trazer para a gente a questão desse novo relatório da Agência Internacional de Energia que saiu essa semana, que está reforçando cada vez mais que a questão de chegar, né, às emissões líquidas zero em 2050, ela é uma possibilidade e é uma realidade em todos os fronts, né? A gente vê vários sinais de que, enfim, embora o Acordo de Paris, talvez, né, nessa última síntese das NDC submetidas até agora, a gente não esteja no caminho para 1,5, pelo contrário, a gente está, né, rumando para 3 graus ou até 6,0 graus, alguns estudos apontam, de aquecimento global. A gente não pode, por outro lado, negar o poder do Acordo de Paris em determinar as agendas, né? A gente está vendo o sistema financeiro aí, olhando para a questão do clima como nunca, tem uma aliança em torno de metas de emissões líquidas de carbono ou net zero em 2050, tem uma aliança aí representando 70 trilhões em assets, né, que foi lançada nesse summit que os Estados Unidos organizou em abril. Então, a gente vê que tem um movimento da economia real
para a gente, né, acabar com os combustíveis fósseis e entrar realmente nessa linha do net zero, das emissões líquidas em 2050. Qual que é o papel, né, do controle do desmatamento, do uso do solo e da agropecuária nisso? Acho que é uma grande questão sobre a qual o Brasil tem que se debruçar, e soluções baseadas em natureza é uma das respostas. Não diria que é a única, porque eu acho que a gente vai precisar de um leque mais abrangente de respostas para tratar disso, né? E, enfim, por fim, né, eu sou uma das que reluta em dizer que o Brasil teve uma posição de liderança nas negociações climáticas, né? A gente mais academicamente sabe que o Brasil ali foi um player importante, mas um líder tem que ter seguidores, né? Quem seriam os nossos seguidores, né? Nessa questão, acho que a gente até poderia ter consolidado uma liderança, mas isso não aconteceu justamente porque internamente a gente oscila entre a nossa real vontade política, né? Um grande exemplo disso é a gente fazer um discurso internacional de que está super comprometido com a conservação dos biomas e etc., e inclusive ter uma conta para apresentar o quanto isso custaria, mas domesticamente a gente sabe que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Teve esse corte no orçamento do Ministério do Meio Ambiente, né, de 26%, 240 milhões, no dia seguinte a esse discurso que seria, né, que sinalizaria uma nova rota do Brasil. Então, acho que todas essas variáveis têm que estar alinhadas, né, nessa grande questão climática que eu coloquei, nessa grande agenda aí que se afigura, talvez emergendo uma nova economia, né, que vá, enfim, com todas as nossas esperanças, resultar em emissões líquidas em 2050. Eu já vi você falando, Nathalie, muitas vezes da corrida, né, de como que isso é uma corrida para os países chegarem na frente nesse contexto econômico internacional. A minha metáfora é mais assim, da sala de aula. Eu já falei disso num outro webinar, né? Eu acho que ali na sala de aula você tem os alunos que estão sentando na frente, estão tirando as melhores notas, talvez vão ter as melhores oportunidades, e a gente tem a turma do fundão, né? Que é aquela turma que só quer fazer bagunça, só quer fazer zoeira, né? E se dá mal nas provas, etc., mas é uma coisa dinâmica, né? Porque às vezes alguns alunos que estão na frente andam para trás e às vezes os alunos do fundão estão tentando avançar, e eu vejo o Brasil muito assim num contexto de que houve um avanço grande, e aí a gente vê que, por exemplo, com o governo Trump, a gente teve uma dinâmica dos Estados Unidos voluntariamente quererem sentar no fundão, saírem do Acordo de Paris, e o Brasil ficou meio oscilante, né? A gente vê que o Brasil teve um movimento, digamos, de retração, e a gente vê que tem alguns países que estão avançando muito, né? A gente tem um clube aí dos compromissos de 50%, né, do qual atualmente fazem parte Estados Unidos, Europa, o Japão está ali 46 a 50, querendo entrar, mas ainda não tanto. A Inglaterra, que, né, saiu da União Europeia, mas se tornou um país extremamente ambicioso por meio da sua NDC. Até a Colômbia, que colocou uma redução de 51% em relação aos seus níveis business as usual, é um país que a gente poderia argumentar que está nesse clube, né? E o Brasil? Aí fica a pergunta do Brasil, né? E eu acho que a porta de entrada para o Brasil é justamente um compromisso com a questão, né, do controle do desmatamento e de como inserir essa variável de uso da terra nas suas políticas de clima e de biodiversidade, e realmente sinalizando essa mudança, né, de que a gente quer uma economia verde, uma economia que valorize esse nosso ativo, pelo qual enfim, né, pelo qual o mundo todo tem interesses aí para a sua própria sobrevivência. Acho que eu paro por aqui, não sei se eu já extrapolei meu tempo, poderia falar muito mais. Não, você extrapolou, mas eu deixei. Eu mandei recados ali, mas você estava falando de coisas tão importantes que eu assumi o risco. Não, acho que você trouxe várias questões importantes que a gente agora vai abrir para debate aqui, então convido todo mundo a colocar questões no chat, a gente já tem algumas. Quero só aproveitar para fazer uma menção, eu vejo que a Nathalie Beguin está aqui com a gente do INESC, o INESC foi citado várias vezes, acho importante saber que você está aqui, Nathalie me achará, e também por isso, né, a gente no Brasil tem esse grande elefantão na sala, que são as emissões aí oriundas do uso da terra e mudança do uso da terra, desmatamento, mas a gente não
não está fazendo a lição de casa na transição energética, né? Como o Ilan trouxe, o Nabil trouxe uma referência super importante de decisões já tomadas pelo BNDES no sentido de não financiar carvão. Existe esse outro carinha aí que é a energia, que nem sempre a gente trata a respeito, né? E muitos do setor também se escondem atrás do desmatamento. Então, o INESC tem feito um trabalho essencial aí de mostrar o quanto a gente subsidia. Eu gosto muito de um dado que o Gustavo, do Instituto Clima e Sociedade, sempre fala, que ele fala que esses 100 bilhões aí que o Ilan falou, né, 100 bilhões de subsídios anuais para petróleo, eles são 20% a mais por ano de gastos, né, do que a reforma previdenciária. Então, por ano, a gente perde uma reforma previdenciária, assim, anualmente por conta desses subsídios. Então, as contas não se fecham. A nossa política fiscal, ela realmente não tem tons de verde nesse momento. Mas eu quero passar para a Sandra fazer uma consideração sobre a questão metodológica que foi trazida aqui. Sandra, acho que é importante. E aí já vou começar a coletar aqui as perguntas que vieram do público. Muchísimas gracias. Solo quería quizá resaltar dos aspectos que tienen que ver justo con el proceso metodológico. Desde luego que el tema de transparencia, la desagregación de datos es fundamental. Y a veces es cierto que hay muchas actividades que no necesariamente llamamos cambio climático y contribuyen con. Y quería justamente decirles que este 0,11% que representa el sector ambiental del total del país incluye estas agencias. Es decir, sí se consideran y solo representan el 0,11% del total. Y es importante decirles que ningún país sobrepasa el 1% de su presupuesto en el sector ambiental, incluidas todas sus agencias. Y esto sí es una señal de la capacidad financiera que tienen los sectores ambientales de operar, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo que vamos a hacer en el futuro, que es parte del aprendizaje, es poder resaltar más esas categorías, ¿no? Bosques, agua, pero están todas ahí, pero vamos a tratar un poco de desagregarlas porque nos parece que es muy interesante. Y hay un tema fundamental que tiene que ver con lo que mencionaban del rol de otros sectores, agricultura, ganadería. Y este es un tema muy importante porque a veces en los programas presupuestales no te dicen que esa actividad va a generar deforestación, ¿no? Entonces, hay digamos, analizar ciertos sectores desde el punto de vista de lo que contribuyen positivamente y negativamente es difícil, pero es parte justo del trabajo que se puede hacer. Y quizás solo decir que, por ejemplo, este índice no integra aspectos del sector privado por la dificultad de acceso a los datos. Ustedes hablaban precisamente del rol del sector privado en la transición energética, por ejemplo, que es fundamental en toda la región. Sin embargo, no hay datos desagregados, no siempre son públicos. Entonces, también es una suerte de la transparencia sí va a ser fundamental si queremos tener una clara película de en dónde estamos y lo que nos falta. Y yo quizá lo dejaría diciendo que hay un tema que me gustaría mucho reflexionar con ustedes o escuchar su visión de la efectividad, ¿no? Brasil es un gran receptor de financiamiento internacional. ¿Qué tan efectivo está siendo ese financiamiento a la hora de aterrizarlo a las comunidades, a las poblaciones, que son las que están en estos campos? Y quizá es algo que me surgió mucho cuando Nabil nos compartía de todo lo que están haciendo. Sería interesante ver desde su perspectiva cómo asegurar esa efectividad en un momento en el que Brasil tiene esos recursos, puede generar, puede acceder, a diferencia de muchos otros países, lo puede hacer. ¿Cómo asegurar ese que es el siguiente paso cuando hablamos de financiamento? Y muchísimas gracias, súper rica la conversação. Sandra, muito obrigada. Eu acho que a sua pergunta, ela faz uma conexão com uma pergunta da Liliana Pimentel, que está aqui com a gente. Um pouquinho diferente a dela, há também uma diferença entre o que se inclui nos orçamentos e o que é efetivamente realizado ou transformado em ações, em especial ações realmente efetivas. E aí ela pergunta, os contingenciamentos, cortes e redirecionamentos podem mascarar ainda mais alguns dados? Então, acho que eu vou unir a sua pergunta com a dela e, Nabil, eu acho que você, melhor do que ninguém, pode trazer perspectivas aí sobre a primeira pergunta da Sandra e depois eu abro aqui para a Paula, Ilan e Fernanda se pronunciarem sobre os demais pontos. Nathalie, aproveitar o começo da minha fala para também desejar bom dia para a Nathalie Begano. Nathalie, é um prazer estar com você.
grande amiga e uma referência no setor. Feliz dela estar aqui hoje acompanhando. Sandra, de fato, existe um desafio, que é o desafio da efetividade da ponta, né, da última milha. Como transformar esses números, esse frame, ou mesmo a taxonomia, em resultados concretos na ponta. Eu acho, e aí eu pego um pedaço da fala do Ilan, que ela é importante também em relação a esse aspecto. Ilan, o índice de responsabilidade das instituições financeiras, de fato, traz um retrato de uma agenda de avanço ainda a ser estruturada pelos bancos brasileiros, né? E esse ponto do carvão, por exemplo, o quanto isso tem a ver com o que eu havia dito na minha fala inicial, por exemplo. Como que quando você não rotula, quando você não coloca o carimbo, isso não é percebido ou não é captado da forma adequada pelos atores. Na prática, a gente fez essa mudança nas nossas políticas internas, retirando da lista de apoio o setor de carvão. Mas como isso não está na lista de exclusão, aí não faz a leitura. Então, por isso essa importância da compreensão de como traduzir essas decisões, né, dentro do seu arcabouço de trabalho, como a gente comunica isso para fora. Esse é um desafio grande, não é simples. A gente tenta e a gente vai melhorar. Pode ter certeza que esse ano, 2021, a gente vai trazer algumas novidades aí melhorando esse aspecto. E também melhorando, Sandra, eu acho que, e aí falando um pouco do nosso trabalho interno, o que aconteceu? Né? Quando a gente se debruçou em olhar para a contribuição do banco em relação a cada um dos 17 ODS, a gente vai fazer a mesma coisa para a NDC e para o alinhamento, para o Acordo de Paris, aprofundando os estudos e os esforços no ODS 13, que já é uma primeira prévia, mas a gente ainda não acha que está o ideal, não é o perfeito. Mas a grande dificuldade é a gente conseguir olhar para o conjunto de coisas que são feitas e colocar cada uma delas na sua caixinha e identificar qual é o fator de medição de sucesso. Então, qual é o principal fator de medição de sucesso na hora que você está fazendo um financiamento, por exemplo, para um investimento de energia renovável? Como que você agrega isso? Como que você, eventualmente, num financiamento a resíduos sólidos ou para saneamento, como você encontra o componente climático dentro desse financiamento? Não é tão trivial, porque às vezes tem um componente climático, às vezes não tem, é só de desenvolvimento social mesmo, ou de redução de desigualdade. Então, existem esses debates internos, a gente está buscando formas de melhorar. O que dá uma luz, no nosso caso, é que no Fundo Clima, e nas captações que nós fizemos recentemente com os Green Bonds e nas captações com o KfW, a gente começou a introduzir uma metodologia de cálculo de emissões evitadas nos projetos. O que a gente está estudando hoje? Já que a gente consegue fazer para esses projetos apoiados pelo Fundo Clima, e já que a gente consegue fazer para as captações que a gente faz vinculadas, reportando, por que a gente não estende essa metodologia para a atuação do banco como um todo? Já transportando ela, já que é algo que a gente já faz para algum segmento, para algo mais transversal. Então, a gente tem uma agenda interna de melhoria, agora em 2021, para tentar casar e trazer essas informações de forma mais transparente, objetiva, até para receber mais sugestões. Porque a gente fica fazendo ali sozinho, é bom ouvir sugestões e críticas também, senão a gente não avança num caminho bom. Obrigada, Nabil. Paula, Ilan e Fernanda, alguém tem algum comentário sobre essa questão aí, essas questões, na verdade, principalmente essa da Sandra, né? O que está acontecendo de fato, além de captar? Onde é que está indo? Está fazendo diferença? Porque as emissões estão crescendo.
Eu acho que vou tentar ser super breve, mas eu acho que não tenho bem uma resposta, mas eu acho que essa é uma discussão super importante, justamente quando a gente, né, vai fazer uma NDC e definir o que é condicional e o que é incondicional. Se a gente tem, né, um retrato do nosso orçamento e vê que o nosso investimento em mudança climática é 0,05, sendo que o Brasil é era um dos 10 maiores PIBs do mundo e oscila também, mas está na ordem de 7,4 bilhões, né? A gente está pedindo 10 milhões por ano para poder cumprir a nossa NDC. Eu acho que a gente ter esses dados, né, poder aprofundar esse estudo nesse sentido é super importante, até para justificar esses pedidos, né? Muita gente pergunta, como que a gente define uma boa NDC e o tanto de que deveria ser colocado numa meta incondicional? Eu creio que o estudo tentou, né, com essa referência do Stern, de 2% ou mais de 2%, mas é uma discussão super válida aí como pergunta de pesquisa para próximas edições e para o Hub e para um aprofundamento disso. Boa, Paula e Lã. Obrigada, Nathalie. Não, sem dúvida é uma pergunta fundamental, né? A gente entender qual é a relação entre a unidade financeira, né, entre o dinheiro destinado a um fim e o impacto real, porque a gente pode ter não é uma relação sempre igual, a gente sabe disso, né? Uma reflexão que me vem seria interessante cruzar o que a gente conhece sobre as políticas públicas e os tipos de projetos mais efetivos para combater as mudanças climáticas, no caso do Brasil, conservação dos recursos naturais, das florestas, e cruzar isso com quanto do orçamento público ou dos projetos de financiamento climático estão sendo destinados para essas ações cujos estudos demonstram que são mais efetivos, né? Por exemplo, a gente sabe que a gestão de terras indígenas é uma das medidas mais eficientes, mais efetivas que pode haver para frear o desmatamento e para conservar as florestas. No entanto, como é que tem se desenvolvido o orçamento para a FUNAI e outros órgãos relacionados que ajudam a manter intactas as terras indígenas no Brasil e expandir essa política, né? Então, esse cruzamento poderia ser interessante, né? Acho que a resposta não é clara, não é simples, mas a gente tem alguns indícios, alguns estudos que mostram que são políticas e medidas efetivas e a gente pode ver como eles estão ou não refletidos no orçamento, né? Acho que seria um... Boa. Boa, Ilã? Eu também vejo como, obviamente, uma pergunta super importante da Sandra, né, e um desafio aqui que a gente não consegue, né, encontrar uma resposta única, mas eu vejo uma oportunidade, né, para melhorar esses mecanismos de accountability, né, que a gente tem e a transparência também, né, para conseguir identificar, né, que se o dinheiro está vindo e a gente não está vendo todas as melhorias, claro que alguns avanços são perceptíveis, mas ainda tímidos, né? Em algum lugar tá se perdendo isso, não está sendo de uma maneira eficiente, né? Então, eu acho que tem muito que melhorar nessa questão da transparência e responsabilidade realmente de quem está fazendo a gestão, de quem está fornecendo, né? Eu acho que tem que ser um estudo aí mais aprofundado nessa quem está recebendo e com qual que é o acordo para receber esse dinheiro e o que precisa cumprir, né? Eu acho que vai por essa linha aí que precisa melhorar bastante. Muito obrigada. A Sandra me pediu para fazer breves comentários antes da gente fechar aqui. Queria que a gente tivesse tido mais tempo para ficar conversando, porque acho que foram levantadas muitas bolas e me parece que a gente tem uma agenda aí para realmente seguir. Mas eu queria fazer alguns breves comentários, acho que todo mundo falou aqui um tanto sobre o Brasil não ter problemas, não ter dificuldades em captar recursos. Se a gente tem boa proposta, a gente vai lá e consegue, e é inclusive notório que o Brasil seja o país que mais captou recursos do Green Climate Fund, e a gente nem sabe, nem vê necessariamente isso, né? Por outro lado, a execução é sempre um passo mais difícil. A gente vê aí, por exemplo, os recursos que vieram do Green Climate Fund para um dos projetos, que foi etiquetado como Floresta Mais, ainda não
não alcançaram, não estão no chão, fazem 2 anos, né? Faz 2 anos já. Isso é algo meio recorrente, né? O próprio Fundo Amazônia, que é um grande exemplo para a gente hoje, mas ele levou um tempo para ganhar tração. Então, a gente ainda vem ganhando capacidade em relação à execução, e eu acho muito importante essa ideia que a Paula trouxe agora, da gente ter esse cardápio muito mais claro, né? De quais são as opções que a gente tem para investir. Acho importante dizer que na semana retrasada saiu um material muito interessante, que é mais voltado para investidores e empreendedores, que chama aondaverde.org, eu acho, .br, a Onda Verde. Eles fizeram exatamente esse trabalho para esse público, né? Gente privada que quer saber, tudo bem, todo mundo fala dessa história de clima, carbono, mas onde é que eu boto meu dinheiro, né? O que dá efeito financeiro, retorno financeiro e efeito real para essa questão climática? Eu acho interessante, eu acho que a gente poderia caminhar nessa linha, Sandra, até de pensar algo aí mais da área pública, né? Que políticas deveriam receber esse investimento, tipo aquele drawdown, enfim, eu acho que tem bastante a ver também com o trabalho do WWF que a Fernanda mencionou, né, das NDCs. A gente já começa a ter uma tipologia de NDCs aí que valem a pena e outras não, outras que a gente não quer. Acho que o grande highlight que eu queria fazer é que é realmente muito chocante que o Brasil não chega a 1 dígito aí de investimento, de orçamento para a área ambiental, e nem, desculpa, 1 dígito na área de energia, nem a 2 dígitos na área ambiental no seu orçamento. Acho que isso reflete uma questão histórica, mas particularmente também o fato de que a gente hoje não tem uma política fiscal verde, né? A gente não tem, e na verdade os atores que estão se destacando nesse campo, a meu ver, são atores muito mais da política monetária, né? Os atores regulados aí pelo Banco Central, enfim, e outros que estão se colocando no jogo. E por fim, eu acho importante, não é porque o Nabil está aqui, mas acho importante ressaltar o papel do BNDES. Acho que, apesar de toda essa conjuntura tão difícil, o BNDES tem avançado, tem feito coisas muito interessantes. Eu acho que a gente precisa que esse papel do BNDES seja também contaminador, aí, no bom sentido, de outras instituições públicas, porque a gente está precisando dessa institucionalidade também para avançar, né? Não basta boa vontade, tem que ter capacidade de execução. E por fim é isso, Sandra, eu passo a palavra a você, e acho que na sua fala você colocou como agendas de trabalho 3 pontos que eu gostaria só de reforçar, que eu acho que são muito importantes para o Brasil. Um é a questão da reforma tributária, e tem algumas linhas aí trabalhando com reforma tributária verde, mas acho que é um assunto que ainda precisa ganhar muito apoio popular. O outro é a questão da redução dos subsídios a combustíveis fósseis, que o Ilan falou muito bem, quer dizer, a gente não vai ter net zero se a gente não desinvestir de fósseis. Esse é um statement um pouco forte da minha parte, mas é o que eu verdadeiramente acredito e acho que a gente precisa perseguir. E, por fim, a taxonomia. A gente nem teve tempo muito de explorar o que é a taxonomia, como é que funcionaria para o Brasil, mas acho que é uma agenda que merece a nossa atenção. Eu agradeço imensamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora, Sandra, as palavras finais aí, suas, enfim, em nome do GF LAC. Muchísimas gracias, Natalie, Nabil, Fernanda, Ilan, Paula. Ha sido maravilloso platicar con ustedes y solo enfatizar que una parte muy importante de este ejercicio es identificar esos posibles vacíos y esas posibles alternativas. Y una cosa que nos motiva mucho es identificar las buenas prácticas. Hay cosas que se están haciendo en algunos países que pueden ser adoptadas en otros, y justamente este tema de las taxonomías, hay cosas que están evolucionando. Entonces, además, por supuesto, de agradecerles por ser parte de este esfuerzo, ser parte de la campaña, digamos, extender a las posibilidades de seguir trabajando, por ejemplo, con Nabil para la parte de las taxonomías, o no, con todas y todos ustedes en seguir trabajando en cómo realmente logramos la transformación de las finanzas sostenibles y de las finanzas climáticas. No habrá neutralidad de carbono si no alineamos nuestros presupuestos. No podemos depender solo del financiamiento internacional. Tenemos que transformar nuestras economías para hacerlas más sostenibles, que no tengamos que depender de los combustibles fósiles. Y Brasil, como muchos países de la región, tienen toda la riqueza para poder hacer, digamos, economías y financiamientos y sistemas financieros realmente sostenibles. Entonces yo les agradezco porque todas hicieron muchos ponen elementos que nos van a ayudar desde luego al fortalecimiento del índice y por supuesto a seguir empujando el tema. Así que les agradecemos muchísimo por compartirnos sus perspectivas, sus propuestas.
Y pues más bien esta es una manera de aperturar un área de trabajo, felices de contribuir para Brasil, muito obrigada. Espero que para la próxima pueda hacer una mejor presentación en portugués. No me queda más que agradecerles, Natalie, extraordinaria moderación, y por supuesto Nabil, Fernanda, Ilan, Paula, muy importante tenerles. Muchísimas gracias, un grupo de guerreras y guerreros de Brasil. Solo confirmarles que la próxima presentación va a ser Chile el 10 de junio y invitarles a conocer la campaña. Mis colegas están aquí poniéndoles la página para que las conozcan más de las propuestas y pues eso, pongámonos a trabajar de manera colaborativa para impulsar a la región en estos temas. Así que muchísimas gracias, saludos a quienes nos siguieron en redes y muchísimas gracias a quienes se sumaron aquí en la plataforma desde muy temprano. Muchísimas gracias, seguiremos en comunicación, que tengan un extraordinario día. Muchísimas gracias.